procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo estejam habitando ricamente em seu coração. Hoje gostaria de compartilhar mais uma mensagem baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20. Esse texto servirá de base para a nossa mensagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava ali pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. O tema da nossa mensagem é: Aos pés de Jesus, a libertação plena. A palavra que Jesus dissera em Marcos capítulo 4, verso 35, passemos para a outra margem, se cumpriu. E agora ficamos sabendo que eles chegaram à outra margem do mar. Esse lado do mar da Galileia era habitado por gentios. Decápolis era uma liga de 10 cidades gregas sob o governador romano da Síria. E aqui Jesus ele antecipa a futura missão no meio dos gentios, pois o evangelho é para todas as pessoas. A criação de porcos evidencia que são gentios, pois os judeus não criavam porcos, porque a lei mosaica os proibia e os considerava os animais impuros. Se fosse hoje, talvez as pessoas diriam, né? Futebol, sim. Jesus, não. Porém, aquilo, ou qualquer outra coisa, né,
que as pessoas colocam acima do valor humano, ou acima daquilo que é mais importante. Porém, aquilo que era para ser entretenimento, no caso o futebol hoje, virou uma selvageria em alguns momentos, onde seres humanos não se veem mais como humanos. Sem falar que os ídolos do futebol, com raras exceções, não oferecem um exemplo adequado para seguir. Outros dizem, política sim, Jesus não. Redes sociais, sim, Jesus não. Tudo isso apenas reflete uma humanidade que caminha sem rumo, cujos valores se perderam e agora não sabem ou não querem saber o que realmente tem valor. Aos pés de Jesus, há libertação, mas as pessoas daquela cidade disseram, porcos sim, Jesus não. Mas o que nós aprendemos de tudo isso? Primeiro, que a condição humana sem Deus é sem direção, é sem rumo, não sabe para onde vai. Jesus, quando chega na cidade, chama a atenção de um homem que vivia afastado do contato humano, de sua aldeia e também de sua família. Este homem vive numa miséria total, numa condição deplorável, totalmente fora de controle e completamente feroz. Mas diante de Jesus, as coisas começam a mudar. E certamente, aos pés de Jesus, ele começa a experimentar libertação em sua vida. O sofrimento começa a chegar ao fim, pois a luz que ilumina o caminho chega para lhe dar direção. Isso só revela para nós que o homem sem Deus, ele vive sob o domínio do maligno, como diz a Escritura em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Portanto, esse homem é a retratação do que o nosso inimigo faz com aqueles que não se voltam para Deus. E presas em seu próprio mundo, machucam a si mesmas e provocam estragos na vida das pessoas. Hoje, isso ocorre através dos vícios, onde pessoas machucam a si mesmas, estão se maltratando internamente, mas também acabam machucando os outros. Bebedeiras, drogas, jogos, promiscuidade sexual, ódio, mentira e a lista vai aumentando. Ou seja, a humanidade está machucando a si mesma por causa dos seus desejos, mas também acaba machucando outras pessoas. Tudo isso nos faz lembrar que os valores humanos sem Deus são completamente distorcidos e o ser humano valoriza mais as coisas e os seus próprios desejos do que os seus pares ou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. De um lado, nós temos a degradação humana representada pelo endemoniado, que perdeu completamente a direção de sua vida. Do outro, temos também a insensibilidade dos que estão ao redor, que valorizam mais coisas do que pessoas. É mais os seus desejos, o que é meu, do que o próximo. Dentro de pouco tempo, todos estarão vivendo uma degradação total, por não estarem sintonizados com Deus e por isso perderam a direção sobre o senso real, verdadeiro dos valores que devem conduzir as nossas vidas. O homem sem Deus diz: porcos, sim, Jesus, não. Prazeres e imoralidade, sim, Jesus, não. Bens materiais, sim, Jesus, não. A condição humana sem Deus perde completamente o rumo, afetando o indivíduo e, consequentemente, toda uma sociedade. E uma sociedade sem rumo caminha a passos largos para a destruição.
Então, se a condição do homem sem Deus não lhe oferece uma direção adequada para a sua vida, a condição humana diante do Filho de Deus revela uma humanidade, um ser humano necessitado da intervenção divina. Porém, esse tal precisa se colocar diante dele, aos pés dele, para gozar de verdadeira libertação. Tudo começa a mudar quando Deus ele se apresenta na pessoa do Filho para as pessoas, mas é necessário uma atitude sincera, sem barganhar com Deus. Como Jesus vai poder ajudar esse homem? Ninguém consegue. Ninguém consegue segurá-lo, ninguém consegue ajudá-lo. As pessoas têm medo dele por conta da situação dele, degradante, miserável, né? E mesmo que se esforçassem para ajudar, não conseguiam, porque não sabiam que caminho tomar. Embora haja aqui uma confissão, né, por parte daquele homem, Jesus, Filho do Altíssimo, não há sinceridade nesse momento, porque quem fala não é ele, não é? Não há sinceridade do inimigo em relação a Deus. E quando este toma posse da vida de alguém, e aqui a gente não precisa necessariamente pensar em possessão demoníaca, mas todo aquele que nega os princípios divinos está fadado a essa miséria humana que é viver uma vida sem direção e destruindo a sua própria vida sem perceber. O fato é que não basta falar de Deus, é necessário mostrar desejo de mudança em sua vida. Nesse caso específico, aquele homem perdeu a sua capacidade de escolha completamente, perdeu sua liberdade, perdeu sua dignidade, mas não perdeu o olhar de Deus para ele. E aqui vale a pena pensarmos nisso, porque Deus está olhando por você, independente de como você tem vivido. A pergunta é: você quer olhar para Deus? Certamente, se você voltar-se para Ele, deixar os seus desejos, as suas más obras, a sua vida promíscua, e Deus o aceita como você é, porém com disposição para mudança. Tudo será resolvido aos pés de Jesus, e o homem preso ganhará sua liberdade. O homem preso em seus vícios, em seus desejos, ou sob as garras do maligno, pode ganhar a liberdade. O homem preso em suas doenças emocionais pode ganhar liberdade. A humanidade, o ser humano. Então, quando Jesus chega na vida de alguém e essa pessoa se coloca aos seus pés, significa que ela colocou sua vida sob o seu domínio e com uma palavra de ordem, Jesus expulsa os demônios e estabelece assim a superioridade de Deus sobre o mal que há no mundo. Deus pode e Deus quer nos libertar de tudo aquilo que nos afasta dele. O ato de prostrar-se significa completa submissão a Jesus. O reconhecimento de que Jesus é o Filho do Altíssimo significa que a confissão é verdadeira, mas ainda não era o homem que falava, mas está sendo usado como porta-voz do inimigo naquele momento, por ter perdido sua identidade pessoal por causa do maligno. Mas agora haverá um resgate pleno. O sofrimento humano chega ao fim quando há o reconhecimento de quem Jesus é e que somos necessitados de sua intervenção para sermos de fato quem somos, seres criados à imagem e semelhança de Deus. Assim, o demônio reconhece que os seus anos, meses, dias de domínio estão terminando. Sua destruição é iminente. E ele sabe que não tem
como escapar dessa destruição. Ele é chamado de legião naquele momento, ou multidão, porque uma legião representava cerca de 6.000 soldados romanos. Mas não importa, Jesus é poderoso e pode libertar de qualquer situação. A confissão do demônio, mesmo sendo correta e verdadeira, não muda seu destino, pois ele, mesmo reconhecendo a divindade, não se submete a ela de livre vontade. Está fazendo nesse momento por medo, está sendo obrigado, pois sabe que o poder de Jesus é maior que o poder do mal. O que o demônio declara é o que toda a humanidade deveria declarar, com sinceridade, para a sua salvação e a sua libertação. Pois aos pés de Jesus, a verdadeira libertação para o ser humano. A condição humana diante do Filho de Deus, necessitada da intervenção divina, revela o amor, a bondade e a misericórdia de Deus, disponível a todo ser humano, até mesmo para quem se perdeu no meio do caminho. Há esperança para qualquer pessoa, em qualquer condição, mas essa esperança está somente aos pés de Jesus. A condição humana sem Deus lhe tira a direção. A condição humana diante do Filho de Deus revela a necessidade que o ser humano tem. E a condição humana com e sem Deus, aqui representada pelo homem liberto e pela sociedade naquele momento que rejeita a Jesus. Mas isso revela a livre escolha que Deus dá para o ser humano. O homem em contato com Deus entra num processo de libertação do mal que o domina. O contraste entre o antes e o depois mostra o poder infinito de Deus na vida daqueles que se submetem a Ele. Porém, outros homens ainda vão continuar presos na sua própria insensibilidade, nos seus próprios valores. Tudo isso apenas revela que somos livres para escolher se vamos aceitar ou rejeitar o senhorio de Jesus em nossa vida. Temos um novo homem, agora livre, liberto totalmente, com uma nova atitude. Encontrar-se com Jesus é se tornar livre para escolher o que vamos ser ou devemos ser, com uma nova atitude. Com uma atitude completamente diferente, o homem que fora liberto quer deixar tudo e seguir Jesus. Seu único desejo é seguir seu libertador. Sua gratidão motiva esse novo estilo de vida. Livre do mal, quer viver sua vida diante da fonte de todo o bem. Quer viver diante daquele que não o julgou pelo seu passado, ou pela sua aparência, ou pela sua condição financeira, mas o libertou, lhe dando nova oportunidade no presente. Novos rumos, novos desafios, agora em liberdade plena para fazer a vontade do seu libertador. Jesus tem algo ainda maior para ele e mostra que sua gratidão se verá no fato de ir aos seus familiares e conhecidos e contar o que Deus fez em sua vida. Ele seria um tipo de pré-missionário aos gentios e prepararia o caminho para aqueles que viriam depois do dia de Pentecostes, com o evangelho definitivo e completo. A mensagem que seria levada era suficiente para transformar todos aqueles que se submetessem a ela. Os que realmente se sentem perdidos, quando são salvos, em gratidão ao Senhor, contam a outros perdidos como receber a salvação por intermédio de Jesus. A condição humana com Deus revela um homem livre com as boas novas de salvação. A condição humana sem Deus
revela homens que continuam presos com uma mensagem que só fala do prejuízo que tiveram, mas não do ser humano liberto pelo poder de Deus. E ao invés de pedirem salvação, pedem para que a fonte da salvação vá embora de suas vidas, como muitos têm feito no dia de hoje. Que tragédia! Mas isso apenas reflete a liberdade de escolha que todos nós temos. A pergunta que fica para nós é: qual será a sua escolha? Porcos ou Jesus? Bens materiais ou vida eterna? Como você viverá a sua vida? Na avareza, na ganância ou em amor e gratidão? Qual o seu maior alvo hoje? Buscar os prazeres desse mundo ou ser um verdadeiro discípulo de Jesus que leva adiante a sua mensagem? A escolha é sua. As consequências também. Tome a melhor decisão. Confesse Jesus como Senhor de sua vida e caminhe conosco para a eternidade. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Temos uma mensagem e devemos anunciá-la, crendo que aos pés de Jesus há verdadeira libertação. Que Deus te abençoe e te guarde. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus.